Alô, gente bonita! Bem-vindos a mais um Fala Que Eu Escuto. Se você ainda não conhece o nosso podcast, você vai conhecer e vai ver que a gente é ótimo de piada ruim, esse é um ótimo nome que a gente tem aqui, e você vai perceber isso durante a nossa conversa aqui. E hoje a gente está com o Renato Chagas, que eu vou ter que ler um pouquinho da biografia dele, porque não dá para esquecer nada que tá aqui, porque esse é um cara brilhante. A gente já estava conversando ali do lado um pouquinho, gente, e eu vou dizer, só tá um pouquinho nervosa aqui, mas vamos lá. O Renato, ele é um líder com mais de 14 anos de experiência em negócios multicanais, atuando nos setores de varejo. Ele é apaixonado por inovação, gestão de pessoas, tecnologia e estratégia de negócios. O Renato já foi vendedor e gerente de loja de shopping, teve passagem por empresas como a Nespresso e atualmente atua como gerente sênior de Enterprise Analytics e Insights na Louis Vuitton, em Nova York. Lá, ele lidera projetos estratégicos e impulsiona inovações no mercado de luxo. Além disso, o Renato é um cara que se define como um cara tranquilo, não tem redes sociais, é casado com a Jéssica e é pai de pet, a Nutella. Então, com vocês, de Atibaia para o mundo, Renato Chagas. Muito obrigado. Olha que maravilha! Tô até olhando, gente, se essa roupa tá boa, né, para essa entrevista. Mas vamos lá, Renato, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo. O Renato tá visitando aqui, gente, tá visitando o Brasil, vocês viram que ele mora lá em Nova York. Alguém que já morou fora sabe que quando você volta para a sua cidade natal, para o seu país natal, o seu tempo, olha, ele vale mais que barras de ouro. Nossa. E você tá aqui, a gente valoriza muito. Então, Muitíssimo obrigado pelo convite. Não, realmente a agenda é corrida para visitar familiar, para visitar amigo. A gente veio renovar o visto, então tá tudo embora, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Muitíssimo obrigado. ai, gente que agradece. Eu sinto, realmente, tá muito uma preciosidade isso aqui. E, Renato, eu queria começar perguntando, assim, geralmente a gente fala, né? Eu falei aqui um pouquinho do seu currículo, da sua jornada, como que você se define. Mas para puxar essa conversa, quando a gente pensou em te convidar para o podcast, esse convite ele foi feito, assim, ele veio de uma maneira muito interessante. Porque a gente acabou de falar, você trabalha numa das 10 empresas que são maiores do mundo. É uma empresa super interessante, uma marca que a gente poderia ficar falando da marca. Só que quando você apareceu como indicação do podcast, não foi assim, eu conheço um cara que mora em Nova York, que trabalha ali, não sei o quê, não sei o quê. Esse convite veio assim, eu conheço um cara que é muito interessante. Ele tem uma história de vida muito legal e eu acho que ele vai agregar muito valor para as pessoas que ouvirem o podcast. Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho para abrir, para você contar um pouquinho para essa jornada para a gente é, como que é ser um cara mais interessante do que uma das marcas mais interessantes do mundo? Bom, muito obrigado pelo convite, pela introdução e pela parte do interessante. Cara, assim, eu posso falar que eu sou meio nerd, assim, de carteirinha. Então, momento livre, eu tô sempre, sei lá, eu tô escutando alguma coisa, tô escutando podcast. Na época que nem tinha muito podcast, eu tava tentando ver, sei lá, uma palestrinha, ler um livro, alguma coisa. E, cara, é cultura inútil, né? No começo era muito cultura inútil, então eu gravava muita coisa. E daí veio, assim, falando de carreira e tudo mais, eu sempre tive uma capacidade de abstração assim grande. Vivia meio no mundo dos sonhos mesmo e depois disso eu fui organizando melhor. Mas eu acho que da parte do interessante, muitíssimo obrigado, mas eu acho que foi um negócio meio orgânico. Eu fui lendo, vendo vídeo, assistindo filme e eu fui meio que internalizando coisas que me marcaram e fui construindo a minha vida em cima disso. E como que quando você fala assim, eu tinha esse interesse e tal, você falou, eu era meio nerd, ficava ouvindo podcast e tal. Como que é essa jornada como que é o dia a dia desse ser meio nerd que você mencionou? Assim, eu vou começar um pouquinho vamos começar do início mesmo. Eu sou filho único, eu fui neto único até os meus 15 anos de idade. Isso não significa que eu seja mimado. Eu fui um pouco. O que todo filho único diz. Exato, eu fui mimado em alguns sentidos, mas para outros, eu acho que minha mãe, principalmente minha mãe e minha avó tiveram um cuidado, assim, para não estragar, para não fazer nada. Então, assim, eu sempre tive um guia, assim, de como lidar com as coisas, de visão das coisas, né? Ser uma pessoa que interage com todo mundo e não fique naquele mundinho que geralmente tem o estereótipo do filho único, né? E assim, uma das coisas que eu cresci em volta, o meu avô gostava muito de leitura. Então, na casa do meu avô, tinha estantes e estantes cheios de livros para todo lado. Minha mãe gostava de ler bastante, a minha avó, a minha tia. Então, assim, eu cresci rodeado com livros e pessoas lendo e discutindo outras coisas.
uma das frases que o meu avô comentou comigo era exatamente isso, de uma boa conversa sempre começa com alguma história de um bom livro. Então, isso me pegou. Na época de colégio, eu não tinha. Eu não gostava muito de estudar coisas que eram meio que impostas, assim, obrigado. Tipo, aquela história, geografia, coisa. Eu gostava de ler sobre qualquer coisa. E às vezes eu pegava um fio da meada e eu ia mais naquele assunto e meio que esgotava aquele assunto. Obviamente, no limite que existia na época. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha absolutamente nada. Então, ia na biblioteca, pegava um livro de alguém, conversava com outra pessoa e beleza. Então, e eu sempre fui, eu tenho um lance que é até meio, eu não sei se é um problema ou não, mas quando eu fico focado em alguma coisa, eu sou meio obcecado. Então eu vou naquilo assim com uma profundidade que às vezes de cultura inútil, sei lá, por que que quando chove no dia seguinte tem no mês seguinte tem um arco-íris? Aí eu quero ler aquilo ali até o final, não sei, tem umas loucuras assim. E então eu cresci com eu fui desenvolvendo algumas coisas de leitura, de hábito mesmo, que se tornou, eu não carrego isso pra vida toda. E você falando então desse foco, foi um pouco ali, se isso acontecia para a cultura inútil, para essa parte desse foco de, cara, eu conheço um assunto aqui, eu vou esgotar até a medida do possível aqui da onde eu consigo alcançar. Você conseguiu levar isso para outras partes da sua vida também? Sim. E aí eu acho que eu trabalhei com meu pai é comerciante, meu pai teve loja de carro, oficina de falaria e pintura, tem até hoje, e eu trabalhei com ele naquele momento. Então, e uma das coisas que me despertou para uma coisa foi que em um certo momento de carreira, meu pai estava meio que aposentando, e aí foi quando eu tomei a decisão de mudar de cidade. Eu sou do interior, sou de Atibaia, como você disse no começo. Meu pai me perguntou se eu gostaria, como eu sou filho único, e ele também já estava meio tirando o pé, assim, querendo aposentar. Ele falou, ó, você quer ficar com a oficina, com as coisas da loja, e você vai tocando, ou você quer fazer outra coisa? Eu tive a oportunidade, tive o privilégio de escolher, e aí naquele momento eu falei, putz, eu acho que eu quero fazer outra coisa. Eu gosto muito de carro, eu gosto muito do mundo do mundo automobilístico, mas eu falei, bom, eu quero tentar outra coisa, e assim, naquela época meu pai tinha muitos clientes de fora, meu pai só atendia agendado e tal, e eu lembro de muita gente de São Paulo levando o carro pro meu pai, e chegava todo mundo de terno e gravata, e aquilo sempre me despertou um negócio, puta, tá aí, o que será que esses caras fazem, né? Meu pai ainda atendia advogado, atendia administrador de empresa, atendia um monte de gente. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça e um dia ele brincou comigo, pô, você podia também ser executivo. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Naquela época eu não tinha a menor ideia do que era estar numa posição nesse nível. E aí eu falei, pô, eu vou estudar, vou tentar ver alguma coisa nesse sentido. E aí quando eu tomei a decisão de mudar de Atibaia para São Paulo, essas coisas, sei lá, essa obsessão de aprender coisas novas e ter um pouco mais de profundidade, eu canalizei ela para um outro lugar para tentar ter aprendizado, para eu conseguir dar o salto que eu precisava. Então, eu não tinha uma ideia clara da onde que eu queria chegar. Eu tinha uma ideia clara, mais ou menos, do que eu queria fazer. Eu queria trabalhar num escritório, eu queria trabalhar numa empresa, no mundo corporativo, mas eu não tinha ideia em qual lugar, em qual departamento, em qual posição, em qual linha de carreira, o que estudar, isso eu não tive. Eu tive mais ou menos uma ideia central lá na frente. E aí eu fui tentando pensar coisas que me pudessem ajudar a chegar em algum momento, para que eu tivesse ter uma porta de entrada para poder chegar. E aí foi isso que eu fiz e deu certo. Você consegue dar exemplos do que eram essas coisas que eu imagino que tiveram, sei lá, habilidades, alguma coisa que teve que estudar e tal? Tipo, você consegue dizer o que eram coisas que você foi pensando aqui e ali, que foram agregando, sei lá, para uma caixa de ferramentas ou para um arsenal de habilidades e coisas que te levariam para esse lugar que você imaginava que era onde você queria, mas não estava super claro? Então vamos lá. Eu vou contar uma das histórias. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar. Primeira coisa que todo mundo falava na época que era trabalhar uma maneira fácil de começar a trabalhar em São Paulo, e pela minha habilidade, eu já trabalhei com meu pai em loja vendendo carro e trabalhando na oficina, fazendo orçamento, falando com cliente e tudo. Então eu já tinha uma facilidade de falar com pessoas e desenvolver alguma técnica mínima de venda.
Então eu falei, bom, alguma coisa de venda. E a primeira coisa que surgiu, pô, shopping. Vou vender roupa em shopping, vou tentar vender alguma coisa em shopping, que é uma coisa que eu sei fazer. E naquela época você ainda conseguia movimentar um dinheiro razoável, dependendo do vendedor. Tinha pelo menos a ideia disso. Aí eu fui pro shopping e tal, e eu tive. Aí eu acho que entra. Tem gente que classifica como certo, como diversas coisas, eu classifico como sorte. Eu conheci algumas pessoas, alguns clientes na loja que, assim, carrego elas até hoje como amizade. Um deles é ele é meu mentor, assim, até hoje. Inclusive é padrinho de casamento. É o cara, assim, gênio. E quando a gente começou a conversar, assim, eu comecei a esboçar uma ideia do que eu estava pensando. Por exemplo, esse cara me ajudou com mais experiência, mas ele começou a me dar, como é que eu posso dizer, não dicas, mas esclarecer alguns pontos para eu começar a puxar um fio do novelo de algum lugar. E aí, nisso, aí corta para eu estava numa loja de roupa, e aí eu fui trabalhar na Nespresso. Foi a primeira transição de carreira, saí de um lugar e fui para o outro. E nesse momento na loja, então, aí voltando no seu ponto de momentos chaves que mudaram e essa parte de obsessão. Primeira coisa, eu procurei entender, e meu pai sempre falava, seja uma pessoa que tente resolver problemas, que isso é o que vai te alavancar para qualquer coisa. Principalmente problema que ninguém quer resolver. Porque é chato, vamos lá, é chato, ninguém quer fazer nada, dá trabalho, às vezes você não vai ver o resultado no curto prazo, às vezes você nem vai ver o resultado você mesmo, mas em certos momentos, para alguém, aquilo vai melhorar, vai fazer diferença. E quando alguém perguntar quem foi que fez, você tá lá para ganhar o crédito e tentar desenvolver em cima daquilo. Geralmente é uma oportunidade, inclusive. Se ninguém tá resolvendo... Exato. E aí, cara, eu lembro que quando eu entrei no Nespresso, a gente tinha... O Nespresso estava embrionário, era bem embrionário no começo, isso foi, sei lá, 2010. E a operação estava se fortalecendo, se movimentando e tal. E tinha muito controle nas lojas de Excel. E eu vi que todo mundo fazia, era tudo meio manual, alguns controles, tinha obviamente todo o sistema atrás, mas controles operacionais de dentro da loja, era tudo muito manual. E eu vi que Excel quase ninguém dominava e era um fardo para quase todo mundo. E eu falei, cara, o Excel é um... E eu sempre tive facilidade, eu fui meio autodidata, assim, acho que por conta de leitura e tudo mais, essa capacidade de abstração, então eu meio que tive facilidade, eu tenho facilidade de aprendizado. E, cara, eu falei, bom, se o Excel é um problema aqui, eu vou tentar resolver isso. Na época eu não tinha tanto recurso, não tinha tempo, era tudo meio escasso. O único investimento que eu fiz, eu comprei um CD, eu tava voltando para casa. Posso que é CD, gente? Exato. É um negócio que a gente não tinha Spotify na época, e a gente ficava ouvindo, ou a gente colocava lá no computador e tal, isso abria algum programa, alguma coisa no computador. EAD, né? Aula online. É um negócio do CD da nossa época, que a gente é jovem, mas eu sei que tem gente mais jovem do que a gente que deve estar ouvindo, né? Agora eu me senti um pouquinho velho, que realmente é exatamente... Imagina, você só é menos jovem do que eventualmente alguém que está ouvindo a gente aqui, o negócio do conselho de carreira. Procura, joga no Google. Joga no Google, CD. Google tem ainda, né? Alguém pode confirmar para mim? E aí, cara, eu sei que assim, eu tava voltando pra casa, putz, como é que eu vou aprender Excel e tudo mais? Preciso... Aí já tinha o computador, aí tinha o Excel instalado, fui tentar aprender dali, falei, bom, eu preciso de alguma coisa, preciso fazer um curso. O curso na época tava tudo muito caro e tudo mais, e aí teve um dia que eu tava voltando pra casa, eu passei na frente de uma banca de jornal, e aí tinha lá, aprenda Excel em, sei lá, em 5 passos, o CDzinho lá, uma revistinha e o CD. Quanto custa? Ah, sei lá, R$20, R$15. Tá bom, deixa eu... Cara, eu refiz todos os cursinhos lá trocentas vezes. E dali eu comecei a entender mecânicas e tudo mais. E falei, bom, quer saber? Aí quieto, não falei pra ninguém. Peguei as planilhas aí nos mês que eu tinha vago na loja, que não tinha tanto movimental, pegava as planilhas. Puta, no curso eu vi isso, vou tentar fazer isso. E comecei a aplicar. Então, assim, em pouco tempo eu consegui modular algumas coisas das planilhas operacionais para melhorar a eficiência. E aí começou a ficar mais rápido a gestão. Bom, resumo da ópera. Então, eu comecei a tentar achar problemas e como resolver esses problemas na medida do possível e vamos colocar em mini metas para também não ficar algo inalcançável. Não daria, eu não conseguiria desenvolver um sistema operacional para solucionar, sei lá, o controle de estoque de uma loja. Mas do controle que existia ali, que era feito numa planilha de Excel, aquilo ali estava no meu alcance e eu poderia, pelo menos, mexer naquela caixinha.
E foi onde eu tive a primeira oportunidade de, na época, a gerente da minha loja, que inclusive também é minha amiga, foi a minha chefe, e foi quem me trouxe para a Louis Vuitton. Trabalhei com ela naquela época, ela era gerente da loja naquela época. A gente meio que começou a dividir algumas coisas e eu fui meio que uma parte administrativa da loja, não tão nas vendas, mas para a parte administrativa. E foi nesse momento que eu comecei, bom, agora a parte administrativa sou eu que toco, então eu comecei a ajudar a desenvolver as planilhas do financeiro que a gente mandava com fechamento de caixa, para controle mínimo de estoque, para controle de agenda de horário das pessoas. E aí desencadeou outras coisas. Putz, quando eu falo controle de estoque, o que eu estou vendo aqui? Putz, eu preciso gerenciar a data de validade. E aí eu puxava esse fio, aí na época já tinha Google também e tudo mais, então já facilitou, eu procurava, putz, o que isso na operação significa? Aí comecei a perguntar para as pessoas, e cada pontinho que eu achava que teria espaço para eu crescer, eu teria espaço para eu atuar, eu estudava e fazia. Então foi mais ou menos nessa linha de construção, e sempre achar um probleminha, o que está no meu alcance para tentar resolver, pelo menos naquele micro-universo, que eu poderia ajudar outras pessoas e ganhar espaço. E, cara, cresci em teoria rapidamente para o vendedor da loja, até quando eu fui promovido para o escritório. Do que você está falando aqui, eu consegui enxergar pelo menos 3 coisas muito aplicáveis que na sua jornada, na sua carreira, a gente consegue aplicar. Eu consigo, estou aprendendo, quem está ouvindo consegue, está aprendendo. Uma delas, que está bem claro, acho que até desde da outra história que você acabou de contar, é network. A importância é que networking às vezes vai para um lugar muito impessoal. E eu não quero levar para esse lugar impessoal. É relacionamento. Então, as pessoas com quem você trabalha hoje, com quem você se relaciona hoje, elas podem ter um papel muito importante na sua carreira amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10. Então, esse relacionamento me parece uma coisa muito importante, assim, de ser cultivado e de maneira genuína. Porque as histórias todas que você está contando aqui me parece que, sim, são relacionamentos genuínos. Uma dessas pessoas até se tornou seu padrinho de casamento e tal. Então, assim, foi se construindo. Isso é uma coisa muito legal. Outra coisa que ficou bastante aqui para mim, acho que ainda em relacionamento, tem um ganchinho com relacionamento, que você falou dessa pessoa que foi seu mentor, inclusive até seu mentor até hoje. Quando você começou a contar, você falou, puxa, eu não sabia. Falou executivo, alguém falou, você não quer ser executivo? Você não sabia o que era ser executivo. Você não sabia exatamente como. E me acendeu aqui uma luz que alguém está ouvindo a gente agora, a gente está falando de estratégia dentro da carreira. Essa pessoa pode não saber exatamente o que quer dizer a carreira dela, ela pode estar no meio de mais perguntas do que de respostas. E do que você está contando, me parece que está tudo bem ter mais perguntas do que respostas num determinado momento. Sim. Que você pode ter, você pode não saber exatamente, e aí o que conecta para mim na terceira coisa aí você precisa procurar formas de resolver esses problemas. Então, dentro de uma esfera de possibilidade sua. Então, você não sabia exatamente ainda como é que era ser um executivo numa empresa gigante, assim. Mas aí você trouxe para dentro da sua esfera de poder e controle, talvez, Então, eu posso aprender uma habilidade aqui que eu acabei de ver, que ninguém está fazendo Excel aqui, essas planilhas, aí você foi lá e puxou um fiozinho que falou, deixa eu aprender aqui o que eu posso. E quando você colocou ali, aquilo te abriu possibilidades para outras coisas. Então, quando eu tenho esses dados, eu consigo olhar, puxa, tá faltando aquele outro, e puxar dali. Eu consigo... Isso daqui me coloca em conversas diferentes com as pessoas que estão trabalhando aqui comigo. Então, me pareceu que essas coisas muito conectadas foram te levando também. Você foi carregando e foi te até empurrando na carreira. Porque geralmente a gente pode ir para frente em diversas velocidades, cada um tem uma. Mas a minha impressão é que essas coisas fizeram uma alavancagem aí e foram te empurrando, impulsionando de alguma forma. Faz Exato. isso? Faz e assim, se eu pudesse fazer um extrato assim, de coisas para se fazer, coisas para se tentar principalmente no início de carreira. Eu voltando um passo atrás, até para encorajar as pessoas de que é possível e obviamente, né, num mundo mais desigual e pessoas partindo de pontos diferentes, principalmente no começo, excluindo todas essas variáveis, a gente tentar colocar isso fazer uma auto-reflexão e fazer da onde que eu posso partir e aonde que eu posso ir. Eu saí de escola pública, eu estudei escola pública até meu
ensino médio. Eu odiava a escola. Eu sempre tive uma capacidade boa de aprendizado, rápida. Eu fazia o mínimo necessário na escola para passar de ano, era um aluno nota 6, era um aluno da média, para sair mais cedo, assim, fazer a prova e saía. Eu sempre fui na média, só que assim, eu gostava de estudar coisas que eu gostava. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que assim, putz, só dá para chegar nesse nível alto se você vem de uma família rica e se você estuda em escola particular. Não, dá para você conseguir, porque a sua capacidade depende de diversos fatores, mas a sua vontade de aprender e de ter algum sacrifício para você conseguir enriquecer a sua capacidade intelectual, todo mundo tem, então você consegue se virar nisso. E ainda mais hoje com a facilidade de internet e diversas outras fontes de conhecimento que você pode se aprofundar. E aí na segunda parte, entrando na parte de relacionamento que você disse, eu também tive sorte nisso. Eu tive bons gestores a minha vida inteira. Eu tive apenas um gestor, mais ou menos, mas assim, todos os meus gestores foram muito, muito bons. Me ajudaram muito e me serviram assim como guias de verdade do que fazer, do que funcionou para eles, do como que... Um deles me disse uma vez que ele falou, cara, presta muito atenção nos gestores que você vai ter agora e na maneira com que você interage com todo mundo e na maneira que você desenvolve e desempenha performance e até o relacionamento mesmo interpessoal ali, porque esses caras é o que vão sempre te levar e vão sempre te puxar para os lugares. Porque quando você gera uma relação de confiança, você tem uma relação mais significativa com aquela pessoa e você estabelece realmente um vínculo, eu não ia dizer um vínculo afetivo de amigo nem nada, mas assim, você estabelece um vínculo próximo, tipo, é uma pessoa de confiança, o cara trabalha bem, quando tem desafio que ele não sabe o que fazer, ele se vira, a gente cresce junto, você estabelece um vínculo próximo. E aí, se virar amizade ou não, independente, mas você tem um vínculo próximo. E ele me disse uma vez, essas pessoas sempre vão te carregar. Porque o dia que ele mudar de empresa, mudar de área, e ele precisar montar o time dele, alguém de confiança, ele vai te ligar. Ele vai, em algum momento, ele vai pelo menos pedir sua opinião, se você quer vir ou não, se você tem alguma pessoa para indicar, e isso vai te levar para a vida. E isso você vai fazer também com as pessoas que estão vindo abaixo de você, quando você for líder. Então, isso ficou muito gravado para mim, porque tanto para pessoas que eu nunca trabalhei direto, mas pessoas indiretas e pessoas aleatórias que eu conheci, sempre quando eu tive a oportunidade de ver, puta, esse cara é um cara interessante, o cara tem uma cabeça legal e tal, tudo, eu sempre, de uma maneira genuína, tentei me aproximar. Tem gente que se aproxima, tem gente que não, e é normal, eu não me abalaria por isso, mas para isso que você teve abertura, mantenha um certo contato, mantenha um relacionamento legal, porque eu acho que isso vai te abrir portas no futuro para eu não diria parceria, né, mas para relações futuras. Eu acho que isso é muito importante e a vida é feita de pessoas e pessoas conectam pessoas, é isso. Então, eu acho que isso é um bom caminho. E o segundo ponto que você falou, eu acho que é importante, você falou do relacionamento e da... Que foi muito conectada com resolução de problemas. Com resolução de problemas. Eu acho que é muito, voltando para a parte de carreira, para a gente chegar nisso, você identificar problemas e tentar solucionar. A certa medida, eu acho que as pessoas em volta... É bom você ter mais perguntas do que resposta no início. Eu acho que um ponto para frisar, e pra gente... Eu sou uma pessoa visual, eu gosto de desenhar, né, pessoas trabalham comigo, até minha esposa, eu sou o cara dos desenhos, tipo, eu ponho papel na mesa, fico desenhando, às vezes eu ponho um monte de papel, aí depois eu organizo aquilo ali, o caos que aquilo virou, sintetizo nas ideias e eu vou em cima daquilo. E eu acho que cada pergunta importante que você sentir no seu coração, que, putz, essa pergunta aqui é uma pergunta que tá me incomodando e eu não sei, putz, eu vou pro marketing ou eu vou pro RH? Eu vou estudar no exterior ou eu vou fazer um curso aqui? Perguntas nesse nível, eu acho que você tem que escrever e eu acho que você tem que deixar visível em algum lugar para que, à medida que você se desenvolva e à medida que você tome decisões, você entenda aonde é que aquelas perguntas estão te levando e se aquilo está fazendo sentido para você naquele momento ou não. Porque muitas vezes a gente tem insight legal, a gente tem ideia boa, a gente tem um monte de coisa, só que por diversos fatores e um mundo cheio de informação que a gente tem, toda hora a gente chama e-mail, celular, redes sociais, e não pode... Você acaba esquecendo.
E você tem outras preocupações do cotidiano que te fazem esquecer do meu. Putz, tem um gato, vou precisar comida pro gato, com água, pro cachorro, não sei o quê, minha mãe não ligou. Então, assim, você acaba se perdendo no mundo e essas ideias, boas reflexões, boas perguntas acabam se perdendo. Então, se a gente fosse colocar. E eu sou muito metódico, então, isso é uma coisa também. Aí eu acho que pro bom e pro ruim, às vezes isso também me segura e me atrapalha um pouco. Mas duas coisas que eu faria: cuidar dos relacionamentos os encontros da vida que você tem com pessoas e anotar as perguntas que te incomodam e que talvez te levariam para um lugar, ou esses pensamentos, esses insights, num lugar fixo que você tenha fácil acesso e que você consiga reler aquilo frequentemente para você montar a sua trilha. Porque eu acho que isso vai te ajudar a manter o foco para onde você tem que ir. Porque no dia que você precisar fazer um sacrifício, ficar até mais tarde trabalhando, estudar um pouco mais ou tentar, obviamente, todo mundo tem que ter um momento de lazer, todo mundo merece ter o momento com a família e tudo mais, mas se você precisar andar um centímetro a mais, porque talvez aquilo te leve muito mais longe no futuro, você tenha claro por que você está fazendo aquilo, porque senão você simplesmente mas também eu consigo relevar isso aqui, depois eu vejo, e isso acaba passando, entendeu? Acho que essas são as duas coisas para mim. Isso de anotar tudo faz muito sentido. De anotar, eu me sinto pessoalmente conectada com isso. A gente aqui anota tudo. Em post-it, se você olhar, tem post-it e caneta aqui. A gente tem post-it nas janelas, a gente está no escritório aqui, a gente tem post-it nas janelas. E é importante essa visualização. E para essa visualização e para esse anotar, posso anotar essas coisas no meu celular? Pode. Assim, eu fiz um curso na época que eu trabalhava na Nespresso, eles pagaram um curso que é para gestão de tempo e produtividade. Inclusive, se vocês quiserem anotar o nome do livro, tem um livro, um cara especialista chamado David Allen. O nome do livro é Getting Things Done, em inglês. Eu não sei o título em português, acho que é Fazendo as Coisas Acontecer, algo desse sentido. Onde ele é um executivo e aí ele montou um modo de fazer gestão de tempo e produtividade. E aí, uma da parte do processo, o processo em si você usa da maneira com que você quiser, independente do ramo de atuação, independente da maneira com que você trabalha, quais são as ferramentas que você usa, virtual e offline. Ele mais ou menos põe isso num processo fechado para você sempre ter claro o que você tem que fazer, qual é o seu planejamento futuro e como você modula isso médio, curto e longo prazo. E aí uma das partes disso é a parte da anotação das coisas. E como é que você faz como que você faz anotações efetivas, claras o suficiente para que no futuro, quando você for voltar para elas, como que você pode destrinchar, relembrar exatamente a ideia central daquilo e colocar aquilo destrinchado para etapas de projeto ou qualquer coisa que seja. Então, anotações, independente se você tem anotações no celular, no tablet, no caderno, em qualquer lugar, uma das dicas que eu dou, principalmente desse livro, eu acho que esse livro também esse cara é um bom norte, porque ajuda a te organizar as ideias, é você sempre manter em um único lugar, e que esse lugar seja seguro. Por quê? De novo, voltando à parte de que a gente é bombardeado de informações o tempo todo, como e-mail, celular, redes sociais. Se você acaba esquecendo das coisas. E se você anota e concentra tudo isso num lugar, e tem que ser seguro, porque se você vai anotar e você vai tirar aquilo da sua cabeça para você rever depois, você não pode perder. Então, dicas que usar ferramentas online de cloud para fazer as anotações, porque daí sempre está refletido em qualquer lugar. Se acaba a bateria do celular e você não puder anotar, você anota no computador, vai subir no mesmo lugar. Você anota no tablet, vai subir no mesmo lugar. Ou se você está usando um notebook, esse notebook você tem que carregar, o caderno você tem que carregar com você o tempo inteiro. Então, anotações claras, objetivas e talvez, se puder, colocar o objetivo, aonde que você quer chegar com aquela anotação que você colocou. Porque isso faz você sempre manter ali um caderno de anotações e você pode ter um controle do que você está fazendo, o que você já executou ou não e como que você pode destrinchar aquilo no futuro. Eu tenho no meu celular do trabalho a agenda, as minhas anotações que são para tudo, anotações de pessoal e profissional, e eu tenho tudo num único lugar, centralizado e assim, é o meu guia de vida. Então, assim, a anotação para mim é o principal, mas acho que o ponto principal da anotação
é a sua organização e você voltar sempre para as anotações para saber, para você entender onde é que você está em cada coisa e manter um lugar conciso e manter aquilo organizado. E depois disso é desdobramento. Isso que você falou é muito, muito legal, especialmente puxando um gancho assim, para quando você falou que tem que ter um objetivo anotado ali. Então, você anota mais ou menos aonde que você quer chegar. Hoje em dia, às vezes a gente sente que as coisas tem mudanças muito rápidas, a gente recebe muita informação, então isso pode ser que mude alguma coisa na minha vida hoje. Será que esse é o meu objetivo? Eu posso mudar esse objetivo ou não? Então, acho que eu queria saber um pouco como que você lida com objetivos de longo prazo, médio a longo prazo, versus o dinamismo do dia a dia, ou da vida. O dinamismo pode ser do dia a dia mesmo, tipo segunda, terça, quarta, ou o dinamismo que vem junto com semanas, que vem junto com meses. Então, sei que você passou por mudanças, por exemplo, poxa, você de Atibaia para São Paulo, e resumindo, com certeza aconteceram várias outras, mas de Atibaia para São Paulo, de São Paulo para Nova York. Como que é esse gerenciamento, ou como que você lida com esses objetivos de longo prazo versus esse dinamismo do dia a dia? Então, por exemplo, se eu for pegar do meu próprio exemplo, na minha mudança de Atibaia para São Paulo, esses saltos. Então, quando eu saí de Atibaia, eu saí sem faculdade. Eu tinha 2008, eu tinha 20 anos de idade. Eu tinha uma ideia remota do que talvez eu gostaria de fazer. Seria alguma coisa de administração de empresa, alguma coisa nesse sentido. Porque administração de empresa, muito embora eu tenha feito administração de empresa como faculdade, como curso, bacharelado de administração, sempre é muito vago. Então, as pessoas brincam também, não sabem o que fazer da vida, faz administração que serve para tudo. É um pouco verdade também, mas eu acho que pelo menos te dá diversos caminhos. E quando eu comecei a trabalhar aqui, e aí eu fui para a Nespresso, que foi a primeira. A Nespresso é uma empresa, é a primeira empresa B2C, direto para o consumidor da Nestlé. Nestlé é indústria e é B2B por raiz, né? E ela foi a primeira que trabalha direto com o consumidor. Então, por conta disso, sempre a Nestlé é muito processo para tudo. Então é tudo muito estruturado, tudo muito processo, tudo bem amarrado. Então coisas, né, que acontecem na operação, na parte de estratégia. Então é tudo muito amarradinho. Então assim, ali eu comecei a me despertar, a entender o que era esse mundo. E isso, tipo, acho que pelo menos pela minha personalidade mais metódica, eu gosto de processos. É isso que eu quero fazer, eu quero me movimentar dentro disso. Então, as minhas ideias, e lembrando com o gancho que a gente falou de ter uma estrela do norte e você seguir aquilo ali. Então, você tem a estrela aqui, você vai passar por diversos caminhos e diferenças, num caminho tortuoso, mas você está indo sempre na mesma direção. Você pode, né, ter desvios, mas você está na mesma direção. Ao momento que minha carreira foi evoluindo, eu tive experiências dentro da empresa, fiz transições diárias e tudo mais, tudo isso começou a clarear para onde é que eu gostaria de ir, para o que eu gostaria de fazer, e eu tendo os meus objetivos por escrito, eu comecei a afinar aquilo para poder trabalhar cada vez mais focado. Antes eu tinha um leque desse tamanho, então foi afunilando até chegar num pedaço que eu realmente me apaixonei, que é a parte de analytics, vincular tecnologia e analytics com negócio de verdade. Então, nesse sentido, eu sempre tive anotado, isso é muito engraçado, porque eu comentei isso com a minha esposa e eu comentei isso na minha terapia. Quando acho que lá para uns 23, 24 anos, que já algumas coisas já mudaram, isso foi lá 2010, 12 mais ou menos, eu já tinha coisas escritas no papel, as minhas metas, não metas cravadas, mas as minhas ideias entre 3, 5 e 10 anos. E eu tinha isso mais ou menos remoto do tipo, sei lá, daqui 3 anos eu já tenho que estar formado, porque para eu conseguir, para ser analista em qualquer empresa, principalmente aqui no Brasil, para ser analista em qualquer empresa, eu preciso ter pelo menos o bacharelado. Aí, depois disso, eu vou tentar achar caminhos dentro da mesma linha. Putz, quais são os problemas para resolver?
putz, eu gosto de e-commerce, na época eu estava no e-commerce, putz, eu gosto de e-commerce, mas eu também gosto de analytics, o que eu posso construir dali, resolver alguns problemas para eu chegar, e aí eu vi que eu gosto de ensinar algumas coisas, minha esposa fala que eu sou palestrinha, então eu gosto disso, eu acho que o aprendizado é legal compartilhar, não é ficar só para você, e eu comecei a puxar esse fio e fui trilhando o meu caminho, então eu escrevia, putz, 3 anos eu tenho que estar com uma faculdade, eu acho que isso daqui é legal, isso daqui eu gostaria de ser um analista assim, eu gostaria de estar trabalhando com, sei lá, marketing de inteligência, isso daqui. 5 anos eu gostaria já de ser um gestor, putz, o que eu posso fazer? E eu tinha isso num papel, como se fosse num calendário. Obviamente eu não tinha datas do tipo 31 de dezembro às 11h50 numa noite de lua cheia, eu preciso estar com meu diploma. Mas eu tinha mais ou menos um guia de como e esse guia acabou. Isso assim, acabou no sentido, eu tinha 20 anos, hoje eu tô com 35, já tinha 20 e poucos anos, hoje eu tô com 35. Até onde a minha cabeça e meu planejamento foi, eu mais ou menos segui. Agora eu tô numa fase do tipo, o que eu quero fazer daqui, sei lá, até os meus 50? Então, agora eu tô trabalhando nesse outro mapinha do tipo, putz, eu e minha esposa, a gente vai começar a planejar filho, a gente acabou de pegar um cachorro, putz, mudei de país, agora, e aí, eu fico lá, volto, vou para outro país, então assim, eu preciso tentar me encontrar de novo. A gente também traçar um paralelo entre começo de carreira e carreira atual, o número de perguntas continua o mesmo. A diferença é que as iniciais eu sanei, mas ao mesmo tempo que eu sanei as iniciais, outras tantas vieram. Então, segue o baile. Uma coisa que me parece muito importante é esse planejamento de carreira. Eu acho que quando eu falo planejamento, às vezes as pessoas podem se assustar um pouco, porque parece que o mundo é muito dinâmico, parece que eu falo, mas daqui 5 anos eu não sei onde é que eu vou querer estar. Parece que se a gente fizesse planejamento, a gente fica preso a ele. Mas da sua experiência e eu olhando para minha experiência pessoal, minha interpretação seria que esse planejamento, ele dá muito mais liberdade do que ele te prende ali. Ele te dá liberdade para realmente você navegar dentro daquilo e falar, puxa vida, então se eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que estar formado daqui a tanto tempo, isso te dá... diminuiu suas opções, na verdade, porque você sabe que você tem que fazer faculdade, agora você tem que escolher qual, é claro, aí você tem que escolher uma, e aí é o que você falou, tipo, do caminho, vem pra cá, vai pra lá. Eu acho que no começo é bem importante você ter uma amplitude, porque, exemplo, imagina, eu cresci com meu pai é comerciante, num nível de processo, comparado a uma empresa, uma indústria, nível de processo super pequeno, eu não tinha ideia. Então, assim, meu pai fazia o financeiro, meu pai fazia a operação, meu pai atendia telefone, meu pai fazia orçamento. Quando minha mãe trabalhava, também dividia as... Então, assim, eu tinha ideia de como funciona um comércio. Mas quando você vai para o plano cartesiano de cortar tudo em caixinhas, e aí você vai para a administração de empresa, Taylor te mostra, putz, cada função tem cada coisa, aí você começa, putz. E para mim, o que me ajudou, isso eu tive muito privilégio, porque quando eu fui para a faculdade, e assim, muito embora meu pai não seja estudado, meu pai não tem faculdade, nada, mas o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muitíssimo inteligente. Ele se desenvolveu pela vida. Então, por exemplo, o ensino do meu pai sempre foi muito conhecido no interior, só trabalhava com carro nacional de luxo importado, e meu pai sempre teve, o serviço do meu pai sempre foi muito bom, e ele tinha processos dentro da oficina, de área seca, área molhada, área de pintura específica, tinha um ciclo de produção lá dentro, entrava de um lado com o carro limpo para fazer para desmontar as peças específicas, aí passava para a área tipo, de fularia, pintura que era a parte suja, pó e tudo mais, depois passava para a parte molhada para fazer preparação, cabine de pintura, polimento e entregava. Então, processo, então, olhando hoje com o conhecimento que eu tenho de administração de empresa, isso foi assim tão rico, porque todos os exemplos que eu tive na faculdade, eu passei isso no ouvido. Então, para eu assimilar tudo que estava acontecendo ali, foi muito mais dinâmico. E aí, trazendo essa parte de planejamento para não ser algo que te ingesse. Eu acho que no começo, eu não tinha ideia do que era um e-commerce, uma operação de e-commerce. Eu não tinha ideia do que era a partir do momento que você pisa em uma loja, a quantidade de processos e pessoas que tem atrás daquilo para você simplesmente ir lá, dar o seu dinheiro, pegar aquele produto e ir embora. Tem uma cadeia de coisas acontecendo atrás, com uma cadeia de pessoas que é gigantesca. Então, quando você
entra no mercado de trabalho e você não tem muita ideia do que fazer, você pode ter, e aí eu acho que pode ser amplo no sentido de tipo, putz, faço psicologia ou faço engenharia? Ali você vai ter um feeling mais ou menos do que você gostaria de fazer, você vai ter mais ou menos um pré-filtro, vamos dizer assim. Depois desse pré-filtro, não tem problema você ter um leque grande. Putz, dentro da engenharia, você tem um monte de áreas para você atuar. Dentro da psicologia, você também tem um monte de áreas. Você pode trabalhar no corporativo, você pode fazer clínica. Você pode atuar em diversas áreas. Então, assim, eu acho que você, no seu primeiro pré-filtro, você vai ter mais ou menos uma ideia, uma direção para onde você quer ir. Depois disso, a partir das suas experiências, e aí é importante de novo voltar para a parte das perguntas, quando você tem as suas perguntas anotadas, você vai, no seu escopo, numa lista de coisas que são possíveis, você vai afunilando até você achar os caminhos que você realmente gosta. Porque vai chegar um momento que você vai ter que decidir, e aí nesse caso é binário. E depois do binário você pode, nada importa de você dar um passo para trás, puta, cheguei nesse ponto. Achei que era uma coisa e não era, mas agora vou tentar reverter e mudar para outro lugar, porque eu acho que não é. Eu acho que não tem problema. A partir do momento que você tem claro aquilo, a vida vai acontecendo. A vida é feita na vida. Então, essa parte o Nietzsche eu gosto muito, porque assim, a vida é feita da vida, os encontros da vida. E ali você vai tirando as experiências para você começar a moldar seu caminho. E, cara, acho que é um bom começo. Quando você afunilar, você vai sentir o propósito chegando. E aí, eu também não gosto muito de jargão, clichê, então é propósito. Mas assim, eu acho que você, nos seus encontros, você vai se descobrindo. E não tenha pressa para isso, porque não é rápido, não é simples, e os seus encontros da vida vão te proporcionar isso em algum momento. A vida, enfim, ela acontece na vida, essas coisas vão me levando um pouquinho para um lugar que me dá curiosidade de saber. E quando esses planos não funcionam? Já aconteceu de alguma coisa sair muito daquilo que foi planejado? Ou, enfim, tipo, já teve que lidar com alguma situação assim? Vai. E aí o que as pessoas, né? Ou sua vida foi perfeita, saiu de Atibaia, veio para São Paulo, pagou a própria faculdade, foi agora negócio de Nova York, tá tranquilo. Tá tranquilo, exato. Eu acho que, e aí quando às vezes eu assisto podcast, né, onde eu tô fazendo aqui, vídeo motivacional e tudo mais, redes sociais, né, que vende a vida perfeita, cara, eu acho que é mais revés do que pontos de sucesso. E assim, eu não tô sendo ingrato com as minhas conquistas, mas eu tive diversos revés na minha vida. Então vamos lá. Primeiro revés. Quando eu mudei de Atibaia para São Paulo, no primeiro momento tava tudo mais ou menos estável, as coisas acontecendo, e todo mundo tem problema de família, eu tive um problema de família, eu acabei me afastando de algumas pessoas da minha família, inclusive do meu pai, e durante 5 anos. Foi um período razoavelmente longo, por diversos motivos. E a gente se entendeu depois, então hoje tudo bem, acontece. E nesse período, por exemplo, eu estava trabalhando no Expresso, eu estava fazendo faculdade, aí acabou o investimento, então eu paguei minha faculdade no trabalho. E nesse momento, e assim, a Nespresso, isso eu tenho muita gratidão, porque no momento que eu trabalhava lá, tinha PLR, tinha tudo. Então, olha o que eu tive que fazer. Eu trabalhava o ano inteiro no negativo, porque o meu salário não cobria as minhas despesas. Porque eu dividia apartamento, eu estava pagando a faculdade e eu tinha que viver, comer, beber, vestir, andar, e eu tinha que fazer minhas coisas. Então, meu salário ficava sempre no negativo. Eu ficava acumulando dívida de janeiro a dezembro. Eu não tirava férias para viajar. Eu ia para lugares nas oportunidades. Quando alguém convidava, quando o custo estava baixo, eu sempre fazia essas coisas sempre naquele mínimo da oportunidade. Por quê? Eu vendia as minhas férias, os 10 dias que eram possíveis, para eu pegar o dinheiro. Eu antecipava tudo que eu podia para poder juntar dinheiro. E eu deixava tudo isso para o final do ano. E eu pegava a PLR, que era a participação de lucros da empresa. Na época não tinha bônus. Como era cargo de operação, nunca tive bônus lá, era sempre PLR. Então eu passava o ano inteiro no vermelho, aí eu pegava tudo que era de dinheiro e eu ficava sempre pendurado, alavancado em cartão de crédito e outras coisas. Por um bom lado, eu sabia o que eu estava fazendo na alavancagem. Não era que eu estava gastando, porque eu gastava mais do que eu ganhava pelo simples fato de consumo. Eu gastava mais do que eu ganhava porque eu estava tentando... Quando você não tem recurso, você tenta se alavancar em algum lugar. E, no fundo, é o que uma empresa faz, né? Ela toma dinheiro emprestado, assume o risco, acreditando que aquilo vai dar certo e vida que segue. Desde o momento que você tem um plano razoável.
eu passava o ano no negativo, chegava no final do ano, eu pegava um dinheiro razoável, PLR, 13º, férias, ajuste, papapá, eu pegava 100% do dinheiro e quitava as dívidas. Começava janeiro de novo, zerado. E você passava o ano com o coração Negativo. tranquilo? Tipo, tô Não. tranquilo, fim do ano vai chegar, daí eu fecho essa conta aqui, beleza, vambora. Definitivamente não. De novo, como eu tinha as perguntas muito claras e aonde eu gostaria de chegar muito claro, eu abaixava a cabeça e ia e falava, cara, vai dar certo, em algum momento o jogo vai virar. Quando eu terminei a faculdade, que aí acabou um pouco uma parte dos custos se reduziram com livro, mensalidade e tudo mais, eu também peguei não uma promoção, mas peguei um ajuste de salário no meio do caminho, então as coisas começaram a se equilibrar naquele momento. Aí, outro revés. Então assim, para deixar claro aqui para as pessoas que assim, nada é só flores, você passa por diversos desafios e desafios que podem fazer desistir. De novo, se você não tem muito claro aonde é que você vai chegar, o caminho mais fácil, e eu acho que um ponto acabou de vir aqui na minha cabeça é você ter é difícil, no momento que você está apertado, você está angustiado, você está estressado e tudo mais, é difícil você de se imaginar fora daquele ambiente. Mas eu acho que uma boa dica para as pessoas, principalmente para a carreira, é você tentar sair um pouco daquilo que você está vivendo do personagem, uma autoterapia, e você pegar as perguntas para onde você está trilhando, para onde você quer ir, mais ou menos para onde é que você está apontando, e olhar se todas as dificuldades que você está passando, se tudo aquilo, tem um objetivo de ser, e se você realmente quer pagar o preço daquilo, porque às vezes no futuro também você pode falar, putz, eu não quero pagar esse preço para fazer isso, porque eu acho que não vale, talvez eu faça de outra maneira. E tá tudo bem também, você mudar de plano não tem problema nenhum. É mais para você ter um senso crítico e para você nos momentos que são difíceis, falta de grana, falta de tempo, falta de sono, aí entra uma porrada de coisa junto que acumula e vira uma panela de pressão. É você ter essa capacidade de, tá, deixa eu voltar um pouco aqui. Quais são os meus objetivos reais? Eu tô no caminho, isso aqui é um sacrifício que vale eu fazer uma auto-reflexão. Aqui eu sempre falo que a gente planeja, que é para saber o que a gente está mudando na hora que tiver que mudar. Tipo, é o planejamento, ele assim, ó, premissa, vai ter mudança, vai. Só que quando precisar fazer uma mudança, eu preciso saber o que eu tô mudando. Tipo, que custo, que tipo de recurso que isso daí vai estar trocando de lugar, que peça que tá indo. Eu tava pra cá, ajustei um pouquinho pro outro lado, o que ajustou? Tipo, não tem problema ajustar. Mas quando você sabe aquilo que você tá ajustando, qual que é o trade-off, a troca daquilo ali, você tem mais clareza para você conseguir. Exato. E o planejamento também te serve para, nesses momentos de crise e tudo mais, quando, se alguma coisa, você tá vindo numa linha que você tá, ok, tô andando na linha que eu planejei. E as coisas estão acontecendo, bem ou mal, mas eu tô mais ou menos no mesmo, na mesma rota. Você também, no planejamento, aí poderia ser um a mais, do tipo, se der errado, eu faço o quê? E aí eu acho que, voltando pro tema inicial da conversa, que é de estratégia, isso é a parte estratégica diretamente envolvida. Porque um plano estratégico, seja para a empresa, seja para a carreira, seja para qualquer coisa, o plano estratégico eu tenho a minha rota principal, eu tenho o meu objetivo final, eu tenho o meu guia que está lá na frente, então eu vou dividir as mini metas para chegar naquele ponto, mas caso alguma coisa me saia da rota, eu me tire completamente do meu objetivo final, se acontecer isso, qual que é o plano B? Para onde que eu vou? E se eu tiver que ativar isso, o que eu tenho que acionar? O que eu tenho que ter de reserva? O que eu tenho que estancar na hora? O que eu tenho que priorizar? Aí, e assim, de novo, você não precisa escrever na hora, a data, o que você tem que fazer, mas você tem mais ou menos uma ideia do que você tem que fazer, porque, de novo, o mercado financeiro, o que ele mede ali? É risco. É capacidade de previsão e risco. Então o cara tá sempre mexendo com essas duas alavancas para saber para onde ele tá indo. Então na carreira é a mesma coisa, do tipo, como é que eu posso mexer nessas chavinhas, tipo, se der errado, qual é o tamanho do meu risco e aonde é que eu posso mexer e priorizar as coisas para tentar voltar pro caminho. Você já teve que mexer numa chavinha dessa? Sim, quando eu fui demitido. Então, na Nespresso eu fui então, outro revés. Na Nespresso eu fui demitido em janeiro de 2018. Várias lições aprendidas. De novo, e aí acho que entra um pouco da parte pessoal. Assim, a minha abstração e facilidade de aprendizado e tudo mais
E quando você não... Na época, eu acho que eu não cresci na Nespresso de carreira de cargo, essas coisas. Eu cresci junto com a empresa, eu conhecia muita gente lá de dentro, tive contato com... e a Nespresso meio que foi um laboratório ao vivo, assim, porque como eu cresci junto com a empresa, eu tinha contato com todo mundo, e pelas atribuições que eu tinha na época, e mexer com número, e mexer com projeção de vendas e tudo mais, eu tive contato muito próximo com a direção da empresa. Então, eu acho que sobe, isso é verdade, e assim, hoje eu daria o braço a torcer, hoje eu dou o braço a torcer, mas na época não. Eu acho que idade, sim, idade não te tira a capacidade de resolução e de fazer as coisas e ser brilhante. Só que também, ao mesmo tempo, vem com uma contrapartida ruim, que é do tipo, o seu ímpeto para uma arrogância que você ainda, assim, se acha experimentado. Você se acha experimentado, mas de fato você não é. E a hora que vem uma pressão que é diferente, é difícil de você controlar. Tem gente que sai bem, tem gente que não. E tem gente que tem a oportunidade de aprender, e tem gente que... E aí eu acho que se você extrapola isso por um tempo, se tudo na carreira da pessoa deu certo, a pessoa chegou muito rápido, cresceu em cargo, tem um monte de coisa e tal, tudo, é onde a gente vê buraco de líderes que, assim, um absurdo. Falta de empatia, falta de entendimento de pessoas, falta de noção de lugar, achar que todo mundo é burro, todo mundo responde. Entra uma série de questões ali que, assim, liderança jovem hoje, em podcast, não sei, às vezes eu sinto no tom das pessoas esse jeito de ser. Uhum. Então, e foi, assim, a minha demissão das pessoas acho que foi um baque, porque eu trabalhei lá 8 anos, é uma empresa que eu amava, gostava muito. Você imaginava isso? Você achou? No final, no final eu já imaginava. Porque naquela época eu fiquei arrogante, eu perdi minha noção de espaço, de hierarquia e tudo mais. Muito embora eu não fui demitido por performance, a minha performance era boa. Eu tocava um monte de coisa, tinha um monte de projeto, todos os meus chefes gostavam, toda a minha avaliação anual, a parte de performance era muito boa, entregava, tinha meus números, tudo funcionava. Eu cheguei numa época que eu automatizei planilha, um monte de coisa, que assim, coisa que demorava, sei lá, 10 dias, 12 dias para um analista fazer, pra mim era tipo 5 minutos, porque já tinha um monte de coisa rodando atrás, plugava tudo sozinho, já cuspia todos os números que precisava. Então, assim, só que aí as interações com pessoas, exposições a situações, esse tipo de coisa, as minhas atitudes não eram coerentes. Então eu era um cara arrogante, eu era muito sarcástico, eu era muito irônico, e eu achava que eu tava abalando, eu achava que tipo, vocês também, pô, vocês estão aí no puta cargo e não conseguem. E isso foi me drenando muito, e aí eu comecei a entrar naquela fase de embate para mostrar, eu não queria ser feliz, eu queria ter razão, o tempo inteiro, para as pessoas que trabalham comigo, inclusive conheci minha esposa lá, ela lembra, e ela me dava uns toques na época que eu não entendia, depois de terapia também tentar entender o que aconteceu, foi aquilo, poderia ter enxergado, mas aí é o que eu acho que e acho que por também conta de eu ter trabalhado muito tempo, conhecer muitas pessoas, eu tinha autonomia para fazer as coisas, e eu puxei o carro, assim, real, e eu costumo brincar, falei para ela, para os amigos que trabalharam comigo e tudo mais, se eu hoje tivesse um analista igual eu fui naquela época, eu teria demitido muito mais rápido. Já não tinha esse analista. Do que as pessoas me seguraram lá dentro. E hoje eu acho isso engraçado, mas, pô, é um saco trabalhar com uma pessoa assim. E isso me fez, assim, refletir muito. Eu fiquei... eu me recoloquei no mercado rápido. Foi, acho que, sei lá, um mês e pouco eu já tava... Eu ainda fiquei... em um mês eu consegui a vaga, esperei passar o carnaval para voltar a trabalhar. Mas isso me trouxe diversos aprendizados e eu acho que um outro ponto importante para as pessoas é você voltar nos seus erros. Obviamente, é chato, fiquei triste, fiquei chateado, achei que a demissão foi injusta. Aí você começa a culpar os outros, você não tá se vendo, né? Uhum. Aí eu acho que o ponto importante é você voltar na situação, depois de um tempo, ou, né, todo mundo passa por um momento do luto, todo mundo passa por um momento difícil e a digestão, mas depois que você tá mais ou menos ali, volta para aquele momento e começa a fazer uma autocrítica. Quais foram os primeiros pontos que começou a entortar, aonde é que entortou e aonde foi a gota d'água para acontecer. Que eu acho que isso é importante, porque daí você cresce na maturidade. Então, assim, eu acho que muito da arrogância, de tudo que eu tive lá naquele período,
E aí, ambiente de estresse, também muito tempo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e com pessoas e que você acha que você tá próximo e você não tá, me fez me refletir em questão de, tipo, você não sabe de tudo, você tem muito para aprender, você é novo, você tem sim que, em alguns momentos, ficar quieto, refletir, tomar aquilo e dar tempo ao tempo. Porque outra coisa também que eu acho que isso também faz parte de mim, acho que é da nossa geração, daqui pra frente também, a gente quer acelerar muita coisa. E eu, por conta de situações da minha vida, eu sempre fui muito precoce pra tudo. Então, meu pai tinha oficina, eu sempre cresci com automobilismo, eu comecei a dirigir muito cedo, eu fui piloto de kart. Então, eu comecei também a dirigir muito cedo. Meus pais se separaram, meu pai sempre foi assim, meio solto, então, tipo, tente ser responsável à medida do possível, mas eu tinha carro com 15 anos, eu trabalhava com meu pai, então eu ganhava dinheiro pra fazer as coisas, e aí, por exemplo, dessa parte do meu pai ser mais tranquilo e deixar me deixar viver a vida controlando pouco, né, vamos dizer, eu cresci muito rápido, eu andei um pouco na linha do tempo, em questão de ser precoce para algumas coisas, e no trabalho eu tive relativamente um crescimento rápido, e eu não tive ferramentas para lidar com isso. Então, você chega e você fica meio egocêntrico, e aí qualquer coisa, e assim, você fica movido também por biscoito o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que eu apresentava, aí, né, a essa altura, meu Excel já estava muito bom, as planilhas que eu entregava eram legais, tipo, era mais dinâmico, o gráfico que mexia. Tipo, tinha algumas coisas que eu entregava que realmente levantava, assim, o pessoal ficava muito interessado e usava, e virava referência e tal. Então você fica com o ego lá em cima, e aí cada coisa que você faz, você mostra o pessoal, pô, legal, tal. Aí você vai inflando cada vez mais. E eu acho que nesse sentido, alguns dos meus últimos gerentes tinham maneiras de lidar comigo. E eu acho que esses gerentes eram mais sérios. A pessoa que me demitiu, assim, não entrando no cunho pessoal e profissional, mas a pessoa que me demitiu, ela também não tinha muitas ferramentas para tentar reverter o jogo. Então, também era uma líder nova, tal, e assim, zero mágoa, zero ressentimento, porque eu tomo a minha demissão como 100% da minha responsabilidade. Não foi ela que me demitiu, eu me demiti. Tipo, eu cavei o meu buraco para uma demissão. Então, eu acho que esses revés são né, dessa linha. Nada é tudo muito bonito. Acho que a maioria do tempo você enfrenta revés, mas acho que o principal ponto é como é que você digere aquilo, entende aquilo e usa aquilo para você não cair no mesmo buraco no passo seguinte. É interessante quando você fala assim, sem mágoa, eu acho que dá para perceber que é um assunto que é tranquilo para você, até porque até um ponto você contou um monte de história pra gente aqui da Nespresso com muito carinho, com boas lembranças, com um lugar super especial. Então aí quando fala tipo, o revés foi demitido da Nespresso, até parece que fala, não, pera, você não falou que, pô, foi super legal na sua carreira e tal, você cresceu lá, fez bons relacionamentos. Tipo, como foi que isso aconteceu? Então, é interessante porque fica muito genuíno e dá pra perceber isso aqui. A gente tem um conteúdo aqui na Kiwi que chama Errou, Errói. E eu acho ele muito legal. Esse aspecto, pra mim, as coisas estão muito ligadas. Quando você tem espaço para você errar, quando você assume que o erro ele vai fazer parte do processo, você consegue aumentar o seu ROI. ROI é Return on Investment, que é retorno sobre o investimento, e que me pareceu que você deu um exemplo exatamente do que você fez. Tipo, desse acontecimento. Você explorou tudo aquilo que você podia explorar dentro da sua possibilidade, você cresceu com muita autonomia e você usou essa autonomia da forma com que você pôde. Então, isso também parece que faz muito sentido parece que você explorou muito bem suas habilidades. Quando você fala que você tem essa habilidade de absorção e de focar as coisas, de abstração e tal, você usou a sua autonomia e aplicou uma coisa que já era sua. Então, você fica focado lá e aprendeu o Excel sozinho, mas isso desde muito cedo, você já deve ter aprendido um monte de coisas sozinho. Você já sabia que era uma possibilidade, tipo, aprender as coisas sozinhos, não depender dos outros, por conta da condição ali com a qual você cresceu. E aí você explorou essa autonomia até tudo que você pôde, até que chegou uma hora que eu falei, aqui não. Aí aqui você passou do limite um pouquinho. E depois do baque, da injustiça, do puxa vida, eu imagino muito, tipo, uma pessoa muito jovem e com uma fúria, muito provavelmente, dentro de si, tipo, caramba, como que foi que isso aconteceu e tal. E depois,
um tempo um pouquinho mais, assim, eu sempre falo, vamos deixar decantar isso um pouquinho? Decantou ali, e aí você falou, puxa, mas é verdade. Aí tinha aquilo, provavelmente isso foi o tempo, pessoas que estavam à sua volta, que fizeram você enxergar isso, tipo, colocaram um espelho ali na sua frente e falar, pera lá, olha aqui, ó, isso aqui talvez tivesse um ponto cego, você não estava vendo e tal. E você Os soube... próximos, e aí é sem querer te cortar, mas pessoas próximas que a mim, esse cara que eu falei que é meu mentor, a minha chefe, minha ex-chefe que me trouxe para Vuitton, outras pessoas, as pessoas que eu tinha contato, que eu liguei e falei, putz, que eu fui demitido, tá. Não, assim, todo mundo me acolheu e tudo mais, mas assim, depois disso foi só porrada, do tipo, e assim, porrada no bom sentido, ninguém desmereceu nada, mas do tipo, tudo aquilo que precisa ser dito. E assim, não gostou, digira e depois você volta a conversar. Eu tô falando pra você não levar na emoção, você escuta agora o que você tem pra escutar, fica amargando isso um tempo, deixa decantar isso aí um tempo. Quando você estiver mais tranquilo, tiver decantado alguma coisa, aí você vem com pergunta. O que eu quero escutar de você depois é com pergunta, não com resposta pronta. E aí porque eu falo que assim, desses contatos que eu fiz há anos atrás, que depois de não ter, essas pessoas que me fizeram a me afinar nesse sentido. Eu acho que essa é a parte importante. Cara, isso é muito legal, especialmente para quem tá ouvindo, assistindo, porque não tem problema, às vezes, a gente amargar alguns episódios durante a nossa carreira. Ninguém tem que acertar em tudo, ninguém tem que errar de uma maneira assim, que puxa, um lugar tão legal que tava, foi e passou do limite de alguma forma e tal, e reconhecer coisas pessoais. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, especialmente para quem tá crescendo, e às vezes a gente amarga e parece que a gente vai ficar naquele lugar. Quando as coisas acontecem, parece que tipo, é aquilo, por isso que muitas vezes a gente quer olhar para trás e não para frente. Você quer olhar e você quer explicar para a pessoa por que você não devia ter sido demitido. Você quer explicar para quem tá em volta de você, ó, não, eu não tinha que ser demitido, isso, aquilo, eu imagino que era essa a situação. E alguém te fala, mas vamos olhar então daqui para frente, que foi o que você falou, deixa eu decantar aí um pouquinho, e depois você me vem com pergunta, porque a pergunta vai te colocar ali. O que isso te ensinou? Por que então será que você fez? Como você faz para não fazer isso com outras pessoas? Puxa, devia estar muito difícil, você entregava bastante resultado, mas devia estar muito difícil se relacionar com você ali. Como que a gente faz para você entregar o resultado e para você conseguir se relacionar com todo mundo? Então, acho que isso é uma coisa muito legal e que acontece, que quando a gente se coloca vulnerável, inclusive, obrigada por se colocar vulnerável e contar a história aqui, e aí eu queria até te perguntar, tipo, o que você fala na terapia? Não, brincando. Não, você vai perguntar isso. E aí você falou uma outra coisa durante essa história. Eu vou preparar vocês, gente. A gente tá chegando no final. Nosso final, eu imagino, uns 45 minutinhos, um negócio assim. Mas a gente vai ter que ir pra lá. Mas tem uma coisa que você falou um pouco de ego e tal. E quando a gente estava conversando ali, antes da gente começar, você deu uma informação que eu achei muito interessante, que é a seguinte, que você não tem rede social. Você tem, ele tem LinkedIn, diz que tem LinkedIn. Não sei, como se alimenta uma pessoa, como é o dia a dia de uma pessoa que não tem rede social? Por que você decidiu não ter rede social quando parece que o mundo todo está em rede social? Quando você trabalha na indústria de luxo, da moda, que parece que está super ligado com isso também. Como que é? Então, assim, a rede social, pro meu pessoal, eu decidi, assim, hoje eu trabalho com Analytics, Insights e Analytics. Então, toda essa parte de modelagem, algoritmo e recomendação vamos supor, se você está no e-commerce, você está na Netflix escolhendo tudo que você está escolhendo, você não está escolhendo aquilo ali ao léu. O que está sendo mostrado para você, o tumblerzinho que está ali da sua série favorita, do seu filme favorito, tudo aquilo está sendo mostrado para você de acordo com o seu próprio perfil. Então, tem várias coisas ali acontecendo e por eu saber como tudo isso é feito e como as coisas acontecem, primeira coisa, eu acho que o meu ponto onde eu saí da rede social, decidi sair da rede social, foi quando eu assisti o documentário da Netflix, o Dilema Social, que mostra não só a parte do ego e tudo mais, mas a questão a parte da dopamina e de toda outra coisa que está interligado com isso. Por conta de distração mesmo. Então eu acho, e assim, eu tenho, hoje eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de problema de concentração, isso eu já melhorei muito, porque do momento que eu desliguei a rede social isso melhorou um pouco, mas eu decidi por conta da dopamina e por conta do ego mesmo também, porque eu acho que, cara,
voltando no coisa no ponto do Nietzsche de viver a vida na vida. Eu acho muito chato quando você vai estar num restaurante legal com pessoas que você, assim, são suas pessoas favoritas à sua volta. Aí você pede um prato. Aí primeiro você tem que tirar foto da mesa, do prato, do garçom, de todo mundo. Estamos aqui, tirar foto do rótulo do vinho que você está tomando e tudo mais para postar na rede, para daí você começar a curtir. E aí a cada ponto você vai no banheiro, puta, o banheiro é legal, isso aqui é instagramável, isso aqui eu vou... Eu comecei a me ver, eu nunca, eu não gosto muito de exposição. Eu uso tudo básico e eu achei que isso era muita coisa. E, pô, é legal você postar um negócio. Eu postava foto de onde eu tava, com o que eu tava comendo e tudo mais. E sempre você tem as pessoas, pô, que legal, pô, que bacana, pô, não sei o quê. Eu achava, mas pra que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso pras pessoas ou eu tô fazendo isso pra mim? Eu quero me autopromover ou eu quero... Então, assim, eu achei que, putz, eu consigo viver um momento muito mais legal com todo mundo ali próximo. Isso a minha esposa fala e às vezes agora passa despercebido pelo... Eu acho que eu também fui para um outro extremo. Às vezes momentos legais que poderiam ser registrados de verdade, tipo, uma foto, uma única foto, passa batido. Às vezes a gente faz umas noites legais em casa com amigos, ou a gente vai para um restaurante e tudo mais, não recordo uma foto. A gente não bate uma foto. E ela até perdeu o costume também de tirar foto. Porque ela tira as fotos dela e tudo mais, mas assim, a gente tá num momento, pô, vamos tirar uma foto. E aí acaba passando. E pelo segundo motivo, o lance da concentração. E aí parte do livro que eu comentei da gestão de tempo e produtividade, uma das coisas que ele comenta lá é que como o mundo hoje tem muita informação, o seu celular está sempre vibrando por conta das notificações. O seu e-mail está sempre pulando e-mail de tudo, você está trabalhando no computador. O e-mail da empresa está pulando e-mail porque as pessoas mandam e-mail a todo momento. Você tem distrações de pessoas te chamando. E aí você está sempre ultra estimulado. Você tá fazendo, e você não é mais monotarefa. A gente não é mais monotarefa, né? Então a gente senta, a gente tá trabalhando, a gente tá com a música no ouvido, o celular tá ali bombando, o outro e-mail tá entrando na tela do computador do trabalho, alguém te chama, e aí também estão falando de um outro assunto. Então você tá sempre conectado em diversas coisas quando você tá executando uma tarefa. Isso, a cada momento de interrupção pode parecer bobo. No momento que você está conversando e você está numa linha de raciocínio, você está desenvolvendo alguma coisa, pode ser que o celular só vibre. Você nem veja o que está escrito na tela. As pessoas falam, né, eu vou virar com a face para a mesa e eu não vejo pelo menos... O momento que aquilo vibra, o seu cérebro na hora ele desconecta, ele vai... Porque a dopamina ela vem de diversas formas. Isso já tem diversos estudos, tem um monte de coisa em cima disso. Então, por exemplo, hoje eu deixo a minha notificação, hoje é só minha esposa que me acessa, o meu pai e minha mãe, e só. O resto, o grupo de WhatsApp, eu já nem participo muito de grupo, porque eu sou muito chato para diversas coisas. A Mariana que me convidou também fala que eu sou um idoso, e realmente eu tenho uma cabeça de idoso. Então eu não participo muito de grupo, então assim, eu deixo a notificação para minha mãe, para Jéssica e acabou, para o meu pai. E mesmo quando eu chego no trabalho, eu desligo as notificações, deixo no silencioso o tempo inteiro, porque eu não... E as notificações do meu próprio e-mail eu também deixo no silencioso. No GTD ele explica o porquê, tem mais detalhes do porquê. Eu leio e-mail do trabalho 3 vezes no dia. Não importa de quem seja. E eu tenho dois alertas só, como eu tenho para minha vida pessoal, da minha esposa e dos meus pais. Eu tenho da minha chefe imediata e da chefe da minha chefe. O resto eu leio e-mail 3 vezes por dia e eu me organizo para responder e para fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque é justamente para diminuir a frequência de distrações. E a longo prazo, hoje tem um pouco mais de estudo sobre isso, a longo prazo o efeito que isso causa na sua capacidade de concentração. Porque muitas vezes você pega a gente, por exemplo, assistindo filme, assistindo série, quando você vai na casa de um amigo e tudo mais, você vai... A partir do momento que 1 segundo de desinteresse de qualquer assunto ou de qualquer coisa, a reação de todo mundo, pega o telefone aqui. Então a sua capacidade de concentração, ou até mesmo de refletir sobre... Pode estar desinteressante o papo, mas a sua capacidade de refletir sobre aquilo que está desinteressante, isso já não existe mais. E você quer ocupar qualquer espaço da sua mente vazia com coisas que te gerem essa sensação e que a dopamina entre. Então, e isso no longo prazo também, eu não sou da área, não sou médico e tudo mais, por todas as coisas que eu li, não é tão... é nocivo. Então eu tento me afastar. Isso não significa que eu não participe da rede social. Por exemplo, meu LinkedIn tá lá por questões profissionais, eu também não posto muito, faço alguma coisa ou outra, mas tá sempre atualizado.
Mas a rede social em si, eu tenho contas que eu tenho a Gé, eu sigo a minha esposa e meu cachorro, que é um cachorro muito fofinho, e pra gente se trocar meme, alguma coisa de vez em quando, e também pra ter interação. E para eu entender também como é que o mercado se comporta, que afinal de contas o meu trabalho me faz também, a rede social tá aqui, ela não vai embora, as pessoas vão continuar usando, todo mundo vai continuar usando, também não faço juízo de valor, juízo moral, nem nada, mas eu tenho meu perfil que não sigo ninguém para entender como é que as marcas estão se comportando, como é que está sendo reações, se sai alguma coisa, algum caso de crise de negócio, marketing errado, eu tenho que estar ali, eu preciso entender as coisas, mas não é uma coisa que eu consumo. E assim, às vezes eu até consumo besteira de tipo, ficar no scroll ali um pouquinho e ver o que as coisas estão acontecendo, deveria diminuir, mas também para não ficar alheio do mundo, porque aí, beleza, você senta numa roda de pessoas para conversar, falar besteira, as pessoas também estão fazendo referência de internet mesmo, então para ficar ativo, mas de resto eu tento evitar, assim, razoavelmente. Muito do que você falou agora de estar fora, isso muda comportamentos sociais, então parece também que você encontrou aí um meio termo, tipo, você vê num tanto que o meme que viralizou provavelmente você conhece, mas você não precisa tirar fotos da comida quando a comida chega no seu prato, enfim, não precisa tirar 50 fotos de todos os eventos e perder a foto do único evento que você achou legal pra caramba. Então parece que encontrou aí um meio termo. E agora que a gente vai chegando no final e falar um pouquinho mais de vida pessoal e tudo, eu percebi que durante todo o nosso papo você fez muitas referências. Então você falou do seu pai, você falou da Jéssica, que é sua esposa, que tá aqui, inclusive, gente, por isso que a gente tá fazendo essa referência aqui. Você falou da Nutella, que é a cachorra, e eu fiquei aqui curiosa para saber qual é o papel da vida pessoal. A gente está falando de carreira e estratégia de carreira. Não dá para dizer que essas coisas são divididas, embora a gente tenha que colocar limites, embora a gente tenha que fazer assim, mas não dá para dividir, a gente não toca, porque nas muitas respostas isso veio aqui. Então, acho que uma pergunta seria qual é o papel, qual é a importância da sua vida pessoal na sua carreira. Vida pessoal, daí eu quero dizer, a interação com a esposa, com a Nutella, quiser contar da vinda da Nutella, eu ouvi dizer que você sempre quis cachorro, finalmente sua esposa deixou você ter um cachorro, não era isso? Talvez um pouquinho o contrário a história, mas vamos que... Assim, a minha vida pessoal assim, deixa eu tentar colocar em palavras. Eu tinha muitas aspirações no começo, principalmente quando eu cheguei aqui em São Paulo, alguns anos vivendo aqui, eu subi para um nível de aspirações maiores, de ficar rico, ficar milionário, fazer um monte de coisa, E com o passar do tempo eu fui entendendo que isso não era o meu objetivo final, assim, não era um negócio que eu fui perdendo um pouco de interesse. Obviamente, dinheiro, não tô sendo hipócrita de falar que dinheiro dinheiro é bom, a gente sabe, resolve um monte de coisa, tudo, mas eu acho que não é o caminho final, nem o ponto final. E eu trabalho por dinheiro, todo mundo precisa de... Não tô dizendo o contrário. Mas a minha vida pessoal, hoje eu tento levar ela para criar momentos legais. E para eu ter momentos legais. Então, por exemplo, eu e minha esposa estamos casados depois de diversos casamentos, né? Casamento de pandemia, né? Casamento de pandemia. Gente, pode dizer. Eu tenho rede social e eu sigo, entendeu? A Jéssica na rede social, eu não tenho. Então, assim, eu não sei quantas vezes. Ela casou, tá casando de novo, está casando de novo aqui, enfim. Casamos 3 vezes. Então a gente tá há 3 anos casados, mas antes disso ela já tava, hoje, vamos pegar um cachorro. Eu sempre postergando, e esse ano já não teve mais o que fazer. Eu falei, tá bom, a gente já tá mais organizado, vamos pegar um cachorro. Então, pra mim, os momentos que eu tento construir são momentos que sejam significativos, que sejam momentos legais para as pessoas que estão em volta e pra mim mesmo. E nisso eu até sou um pouco egoísta, porque eu gosto de viver os momentos eu comigo mesmo. É uma coisa que a Jéssica, no começo do nosso relacionamento, a gente era namorado, ela falava, eu tenho prazer de jantar comigo mesmo. Eu falei, então é um absurdo, você vai num restaurante sozinho, você pede uma taça de vinho, você pede seu prato, você vai jantar sozinho. Eu gosto, assim, acho que também esse caso é filho único, né? Então eu também cresci um pouco sem primo e tudo mais, então eu tenho prazer de fazer as coisas. Quando eu morava sozinho, às vezes eu fazia jantar pra mim, então eu fazia exatamente a prova, fazer um rito, não tá comendo risoto, vou fazer um risoto, eu gosto de cozinhar. Eu fazia um risoto, a minha porção, uma taça de vinho, jantava, assistia minha TV, assistia minhas coisas, jogava videogame, acabou, assim, estou feliz comigo mesmo. Então, assim, eu tento sempre unir esses momentos legais para mim e para as pessoas que estão comigo.
Aí, trazendo pro lance do cachorro. Cara, eu sempre gostei muito de cachorro. Meu avô era militar, então sempre teve pastor alemão em casa, treinado, cachorros super legais. Cresci com cachorro, então eu sempre gostei. Só que eu sempre tive preocupação com custo e tudo mais. E na nossa vida corrida, ter cachorro é uma grande responsabilidade. E eu não gosto do lance, tipo, putz, ter o cachorro mais por, sei lá, por uma questão de afeto ou para ter uma válvula de escape. Mas aí, do tipo, você trabalha 12 horas, você fica 12 horas fora de casa e você larga o cachorro sozinho durante 12 horas. Eu não acho isso legal. Eu falei, então, assim, eu gostaria de ter uma infraestrutura e ter como se diz, a capacidade de ter uma rotina que eu não deixasse o cachorro tanto tempo sozinho, porque da nossa vida é corrida, a gente tem diversas coisas para fazer e tal. Então, eu me organizei financeiramente, me organizei de diversas formas para conseguir tocar tudo tranquilo. Então, a gente deixa o cachorrinho no daycare 2 vezes na semana, quando os dois estão trabalhando fora de casa, para não ficar sozinho, filhote. Um para não destruir nada e outro para o cachorro também. O cachorro tem depressão, o cachorro fica triste, que nem um ser humano fica triste. Então, essas rotinas, aí quando eu tô em casa aí, nesses momentos pessoais, tô estressado no trabalho, deu alguma coisa que não deu certo, ou tá corrido e tudo mais. Cara, às vezes o cachorro tá em casa, tá, eu tô trabalhando de casa. Quer saber? Eu vou dar uma volta. Eu tenho privilégio, eu moro em Manhattan, eu moro perto a uma quadra do Hudson River, e do lado ali tem um parque, e é na beirada do rio. E o parque é super bonito e tal. Eu tenho o privilégio, tipo, eu tô estressado, eu pego o cachorro e vou andar, uma paisagem legal, tudo mais, ou se não, vou no parquinho mesmo, perto de casa ali, fico jogando as coisas e tal. O cachorro fica feliz, eu fico feliz, eu desestresso. Quando eu volto, eu já volto com uma cabeça diferente e já volto tranquilo. Ou quando eu posso, simplesmente ontem. A gente foi jantar minha mãe, minha prima, que eu não via, fazia um ano que a gente não voltava, né? Fui jantar eu, minha mãe, o namorado da minha prima e a Jéssica. Pô, tudo um jantar legal, a gente foi numa pizzaria, a gente ficou conversando. Então, assim, são momentos de vida pessoais que eu priorizo esse tipo de coisa. Lá, por exemplo, a gente chama amigos em casa. A gente sai bastante mais, mas uma coisa que me deixa muito feliz é trazer gente em casa. O que vocês querem comer? Vou fazer. Eu gosto de cozinhar, balcão aberto, as pessoas sentam ali, eu vou cozinhando, fazer. Isso daí pra mim é o que me paga tudo, sabe? É o momento que eu tenho de descompressão e de ser da vida, assim. Por aí. Nossa, que legal. Eu tô aqui querendo falar, Jé, vem aqui, tem uma foto na tela, vamos mostrar e tal. Eu tava querendo, assim, ó, eu tô querendo ir para diversos lugares aqui com essa conversa. A gente tem que ir finalizando aqui um pouco, tem pelo menos mais 2 perguntas agora num sentido um pouco mais de o que você deixa aqui de conselhos, de coisas finais para o pessoal. Então, eu não sei se você tem algum conselho em geral e se tem algum livro, podcast, alguma coisa que você diria pro pessoal, ó, sei que vocês queriam que a gente ficasse aqui mais 2 horas, não é que a gente vai terminar, então lê esse livro e segue sua vida feliz. É assim, eu não gosto muito de ser conselheiro. Assim, pessoal, eu sou do livre-arbítrio, você escolhe o que você quiser fazer. Se eu tivesse hoje que sintetizar, se eu fosse começar de novo, se eu tivesse que sintetizar algumas coisas, eu começaria por 2 coisas. Primeiro, do que você não pode mexer mais, que seria o seu passado. Então, independente da escola que você estudou, independente das experiências que você teve de vida, independente de qualquer coisa do passado que você não consegue mexer mais, com todas as experiências que você tem hoje, como é que você pode utilizá-las da melhor maneira possível para escolher os seus caminhos. Então, também acreditar um pouco no que está lá dentro, que sabe aquele sentimento de eu tenho 2 caminhos, putz, não sei porque eu acho que eu devo ir por aqui. Tem hora, acredita. Eu acho que uma das coisas que eu acho que vale a pena. Na segunda coisa volto para a questão das perguntas. Todas as perguntas que te incomodam para você ter uma estrela do norte, anotar essas perguntas e ter isso de livre acesso para você sempre consultar, porque sempre você volta para o seu eixo. Você, independente das distrações que vocês tenham na vida, aquilo ali vai ser o seu eixo. Deixa sempre disponível. Ou pendurado na parede, com durex, tenta deixar aquilo ali sempre na mão para você. Putz, hoje eu não tive um dia legal e me desanimou, tomei um revés, fui demitido. Mas assim, olhar para aquilo do tipo, tá, qual que é o próximo passo, para onde que eu tenho que ir? E tá fazendo sentido o esforço que eu tô fazendo? Então eu acho que esse é o caminho.
E se for para indicar livro, eu vou colocar livro e podcast, ou vídeo e tudo mais. Eu tenho 3 livros que eu gosto muito, que eu começaria por eles. É o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É o cara do Golden Circle. Lá tem a teoria, tem um vídeo dele no YouTube, acho que é um dos TED Talks foi um dos primeiros, um dos mais assistidos. Esse cara é muito bom para liderança de pessoas e para te fazer pensar em diversos pontos, tanto de carreira, liderança, ele toca em diversos pontos, mas o livro em si é muito bom, sintetiza muito bem do porquê que você faz o que você faz. E é uma pergunta incômoda, não é fácil ser respondida, na maioria das vezes não é respondida, nunca, mas te dá um interesse e um melhor entendimento de como é que você poderia respondê-la. Então isso se torna uma meta mais a longo prazo e um norte. Acho que, assim, esse livro é muito, muito bom. O segundo livro, eu não tenho certeza se tem a tradução em português, chama Limitless, na tradução literal, Sem Limite, de um cara chamado Jim Quick. Ele é ex-developer, se não me engano, hoje ele estuda a todas as funções cerebrais, sinapses e tudo mais. Ele não é médico, mas ele estuda toda a parte neurológica e aplicações práticas para isso. Ele sofreu um acidente quando criança, perdeu massa encefálica, e aí ele teve alguns problemas, e aí hoje ele é conhecido como, assim, uma mente brilhante, ele tem uma memória incrível, ele desenvolveu técnicas para chegar nesse ponto, ele dá palestra, ele no mundo todo, o cara é muito bom. E ali tem, assim, esse livro é muito, muito bom para, além de contar um pedaço da história dele que é inspiradora, você tem a parte onde ele ensina as técnicas que ele desenvolveu. E, cara, são coisas assim que parecem simples, mas quando se põe em palavras e ele consegue traduzir aquilo em ações práticas e objetivas e exemplos de como seguir, você começa a destrinchar aquilo, adaptar para sua realidade, faz muito sentido. E esse livro foi realmente um dos, assim, que eu acho que tem que ler. E eu acho que você tem que ler ele em diversos momentos da sua carreira e da sua vida. Que eu acho que isso vai te ajudar a te criar ferramentas para fazer. E o último livro que eu indicaria é esse do GTD, de Gestão de Tempo e Produtividade, que é para você... eu acho que um dos bens mais preciosos que a gente tem é o tempo. E, assim, rico não é quem tem tanto dinheiro, é quem tem tempo para fazer as coisas, independente do dinheiro que você tenha. Porque também tem gente que tem grana, mas a agenda do cara é tomada 24/7 e o cara não consegue sair daquele fio da agenda. Eu acho que isso também é rico num certo aspecto, mas se você tem grana e consegue ter tempo, eu acho que aí é onde você está no plano ideal. Então, a gestão de tempo e produtividade, você saber criar prioridade do que você tem que fazer, para onde você tem que ir e tudo mais, e realmente dar dinamismo a essa gestão, eu acho que é fundamental, principalmente no dia de hoje. E, assim, olhando para a realidade comum, a gente chegou semana passada do aeroporto, que a gente gastou 2 horas para vir de Guarulhos para cá. Cara, São Paulo, a gente morou aqui muitos anos, a gente sabe, pô, trânsito para ir, trânsito para voltar, qualquer deslocamento é ruim, seja carro, seja transporte público. Então, assim, você tem momentos de descanso, deveria ter momentos de descanso, pelo menos no deslocamento e tudo mais. Em algum momento, eu acho que você tem que ter o seu ócio criativo, que é um momento que você não fazer nada. Você não vai escutar música, você não vai escutar TV, você não vai escutar podcast, você não vai ler. Eu acho que em alguns momentos você tem que desligar o seu cérebro, porque faz parte para você sedimentar, criar suas sinapses, racionalizar tudo, digerir, mas em outros momentos você pode usar aquilo para tentar aumentar a sua produtividade no sentido de aprendizado, porque no fundo você vai usar aquilo para outras coisas. E não é só aprendizado para você construir uma carreira brilhante. Aprendizado para você fazer uma melhor gestão do tempo, para focar naquilo que interessa para você. Se o seu interesse é gastar mais tempo com a sua família, você pode tentar encontrar caminhos para ficar mais tempo com a sua família. Se seu objetivo é crescer na carreira e ser o mais rápido possível para chegar lá, você cria também objetivos para chegar lá nesse nível. Então são ideias amplas e sugestões amplas para qualquer ponto. Acho que são. E falando então em objetivos e linha do tempo, você tem algum sonho para sua carreira, alguma coisa que você imagina, putz, isso é uma coisa que eu queria fazer, ali onde eu queria chegar? Então, ultimamente não, já faz um tempo já, por eu gostar acho que tinha mencionado isso, por eu gostar de tentar ajudar pessoas a se desenvolver, eu tenho uma equipe, tenho, né,
ajudar a ver pessoas se desenvolvendo e realizando coisas, para mim isso me deixa muito feliz. Eu acho que eu gostaria de ir para o mundo acadêmico, para me tornar professor. E aí, não sei, é uma coisa que eu tô pensando, tentando racionalizar, vou tentar, sei lá, fazer alguma coisa no futuro e talvez até, né, no futuro saia do corporativo e entre para ou divida, né, tem muito profissional hoje que divide, né, a carreira, um pedaço corporativo, um pedaço acadêmico, é uma área que eu tenho muito interesse, assim, para ensinar mesmo. E, de novo, né, você vai acumulando experiência na vida e conhecimento, acho que você tem que compartilhar. É isso. Uma coisa que está muito clara aqui pra gente, acho que é isso, né? Professor tá pronto, porque o tanto que a gente já aprendeu aqui e tal, quem eu digo, anotando no caderninho e tal, várias coisas. Já sei que tem gente que vai jantar sozinho, fazer o próprio prato pra si, outros que vão criar ali o processo, colocar os seus post-its ou no celular, onde na nuvem, onde que vai colocar, como vai planejar a sua carreira. Alguns vão ficar mais tranquilos, porque tá tudo bem se você passar por algum tipo de turbulência na sua carreira e tal. O importante é o que você faz com aquilo. E aí, agora então, caminhando para o final, a gente que aqui acredita muito em troca. Então, primeira coisa, muito obrigada por tudo isso que você ofereceu aqui para compartilhar a sua jornada, carreira, inúmeras lições que são muito práticas para aplicar aqui. Além de tudo, a sua fala é muito didática, inclusive estava muito fácil. Se alguém, tipo, contou uma história no EA, então 3 coisas que você faz com isso aqui, tipo, já tá, o curso está pronto, aparentemente. É só dar aula. Mas muito obrigada mesmo, porque a gente sempre fala, então, que aqui é uma troca. E a gente gosta de deixar alguma coisa também com o nosso convidado. Aqui na QI a gente se baseia em 3... Tudo que a gente faz, a gente diz que a gente tem uma essência que se baseia em 3 L's, que aliás é o nosso porta-copos aqui, gente. Toda sessão a gente mostra aqui o porta-copos. Tudo que a gente faz, a gente usa muito metodologia de Life Centered Design. Então, qualquer solução que a gente faça, seja com o cliente, seja no podcast, seja com o contratante ou a nossa equipe, a gente coloca aquilo que tem vida no centro. Então, se puder ser mais sustentável, é o mais importante. Se puder não. Aí, respeitar que quando a gente fala de vida da pessoa, tem que ter empatia, a pessoa tem emoções, não é só prática. Então, a gente abrange tudo isso. O segundo é o Listen to Everyone. A gente tem aqui um trabalho muito de escuta ativa. Em algum momento esse L já foi listen e a gente notou que era importante a gente colocar to everyone, porque, gente, Life Centered Design é colocar o desenvolvimento das soluções que a gente faz, colocar a vida no centro de tudo. Listen to everyone, ouvir a todo mundo. Então isso a gente faz também quando a gente tem uma reunião de equipe, quando a gente vai desenhar uma proposta para o cliente, que às vezes a gente fica focado só no cliente que está contratando, e não é isso, a gente tem que considerar todo mundo mesmo que está envolvido. Quando a gente trabalha as questões de liderança e como a gente desenvolve as coisas aqui. E, por fim, o último L que tem aqui é de legado. A gente sempre sabe que tem legados que são gigantescos para o mundo, então, sei lá, a internet. Então, alguém criou, provavelmente, um grupo de pessoas. Aliás, foi um grupo de pessoas, não foi uma pessoa só, deixou esse legado que o mundo hoje todo mundo usa, mas a gente pode trazer isso para uma esfera muito menor. A gente sempre deixa um legado por onde a gente passa. Você aqui deixou um legado hoje nesse papo. Eu espero que a QI também tenha deixado um legado muito legal com você. A gente pode, no nosso dia a dia, fazer a vida das pessoas que moram com a gente, o marido, esposa, família, filhos, enfim, melhor ou pior. Então, por onde a gente passa, a gente deixa um legado. Então, o nosso presente que a gente tem aqui é uma pedra para representar esse legado, que é uma coisa que tem solidez, e a gente queria deixar com você, para você sempre lembrar desse momento, para você sempre lembrar daquilo que é muito sólido para você, no seu coração, dos seus valores. E em troca dessa pedra, tá parecendo injusta essa troca, né? Você já falou um monte, eu vou te dar uma pedra e agora eu ainda vou pedir uma última coisa para você aqui. Mas vou pedir igual. Se você fosse deixar uma coisa de legado aqui pra gente, e já te digo também que a gente pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma música, um livro, uma dancinha feliz, aí eu pediria que não, porque a gente precisa anotar no post-it. A gente tem um quadro aqui dos convidados com essa frase, música, palavra de cada convidado que deixa aqui no nosso quadro de legados. Então, eu deixo essa com você e pergunto para você, o que você deixaria aqui pra gente de legado em uma frase ou palavra? Se eu fosse resumir em uma palavra é difícil, mas sei lá, numa frase, tentar
assim, sempre tentar ser melhor do que você foi. Parece meio clichê tudo, mas eu acho que é isso. No fundo, não é tentar ser melhor do que você foi ontem. É ser mais feliz do que você foi ontem. É do tipo, o que você pode fazer para ficar mais feliz do que você foi ontem? Eu acho que no fundo é isso. Que tem uns que, puta, o dinheiro é a felicidade, tem outros que é a família. Então, assim, acho que você deixa um sentido amplo de ser feliz, é fazer aquilo que te faz feliz. Então, o que eu posso fazer hoje que vai me deixar feliz? Eu posso fazer algo imediato que vai me deixar feliz, ou eu posso mirar em alguma coisa no futuro, que no futuro eu vou ficar mais feliz. Então, a gente, né, a vida, né, de todo mundo é sempre atribulada e tudo mais, uns mais, outros menos, mas cada um tem sua dor, cada um entende a sua dor, e eu acho que você tentar fazer as coisas que te deixam mais feliz, eu acho que é o porquê também a gente tá aqui, né? Tudo isso que a gente humano desenvolveu tem vários objetivos, mas eu acho que esse principal, desde a época de filosofia antiga, como é que a gente vive melhor, né? Sabedoria, como é que a gente vive a arte de viver. Acho que ser feliz, acho que é o principal. Eu acho que não tem chat GPT que faria essa sumarização tão boa, tão legal e tão linda para ficar com todo mundo. Então, como que a gente faz para ser mais feliz amanhã, para ser mais feliz hoje do que o dia de ontem? Eu vou realmente pedir para você anotar para a gente, que a gente vai deixar com a letra de cada um dos convidados. E enquanto o Renato escreve ali para a gente, eu quero agradecer também a quem ouviu a gente, quem acompanhou, assistindo a gente. Eu espero que vocês tenham achado esse papo muito legal. Espero que tenha realmente agregado valor, agregado perspectiva na vida de vocês. Deixem comentários, falem com a gente o que vocês gostaram daqui, se querem perguntas para outras pessoas, porque realmente isso daqui vai muito além de uma troca aqui entre duas pessoas. É importante sempre lembrar também que, muito embora eu esteja aqui fazendo essas perguntas, tendo o privilégio e o prazer de conversar com o Renato, tem toda uma equipe por trás que faz tudo isso acontecer. Então é muito, muito importante a gente deixar claro isso. Eu acho que vale a gente colocar no vídeo que essa sala tá cheia. Vocês estão vendo 2 pessoas, essa sala tá cheia, mas pra gente fazer qualquer coisa, precisa de muitas pessoas aqui. Então eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui e que fazem esse podcast acontecer. E se esse podcast foi legal para você, adicionou alguma coisa na sua vida, compartilha com outras pessoas, porque tem muito valor e isso realmente pode ser muito transformador na vida de alguém. Renato, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas experiências e por essa conversa tão rica e divertida aqui com a gente. Por nada, foi um prazer enorme participar. Primeiro podcast, então eu tô meio assim, mas acho que foi legal. Pareceu que foi bem fluente. Acho que tá fluente. Acho que eu consegui expressar alguma coisa. Obrigado mesmo. Conseguiu, com certeza. A gente que agradece. Valeu, gente. Obrigado, até mais, gente bonita. Obrigado.